A imbecilidade universitária. Bom, eu acredito que todos vocês que já estão acompanhando alguns dos meus vídeos aqui do YouTube sabem muito bem que eu critico de uma forma bem assídua a questão aí da submissão às vontades de um coletivo. Eu sou uma pessoa sozinha neste mundo, né? Eu procuro formar a minha personalidade, a minha educação, né, o meu conhecimento sozinho. Eu não fico ali dependente de ninguém para aprender a respeito das coisas. Sou uma pessoa livre. E graças a Deus eu não passei por um mundo infinito de regras para aprender as coisas. Porque eu acho que para eu conseguir escapar deste mundo seria um trabalho dificílimo. Eu sempre fui uma pessoa de personalidade muito forte, né? Muito temperamental. E acaba que as pessoas interpretam isso como rebeldia. Olha, rebeldia, né, de certo modo, até que eu tinha sim. Mas porque eu sempre percebi aquilo que realmente prestava e não prestava para a minha vida. Eu, por exemplo, eu nunca aceitei aquela ideia de que, por exemplo, nas escolas, se eu apanhasse de um aluninho, eu tinha que ficar cabisbaixo, né? Levar porrada gratuitamente e depois ir lá reclamar com o diretor ou com o coordenador ou alguém do tipo. Eu nunca aceitei. Eu achava isso tão burro, tão irracional, que eu sempre agia da forma contrária, né? A forma que eles não gostavam. O que eu fazia? Revidava. E quando eu revidava, o que eles diziam? Ah, você perdeu a sua razão porque você bateu no seu amiguinho também. Eu achava isso tão irracional que eu falava o seguinte: olha, eu prefiro resolver da minha maneira, porque pelo menos da minha maneira eu entendo que vai funcionar. Imagine só o apanho de um colega, né? Vou lá, reclamo na diretoria. O que esse colega vai pensar de mim? Esse menino é um frouxo. Eu posso até, né, me ferrar aqui, levar uma ocorrência, uma suspensão, mas esse menino aí é um frouxo. Vou bater nele todo santo dia. É ou não é verdade? É por isso que veio esse negócio do bullying, né? O que é o bullying? O bullying nada mais é, né, do que um conceito mais ou menos novo, né, para mostrar, para falar o seguinte: olha, você precisa se submeter às decisões de um coletivo, porque nós sabemos o que é o certo para você. Nós sabemos. Não interessa se você vai se machucar, se você vai ter sequelas, né? Nada mais é, o bullying nada mais é do que o retrato do enfraquecimento da sociedade. Uma sociedade vitimista, uma sociedade que só chora, uma sociedade que vive procurando socorro para tudo quanto é lado. Mas ela própria não consegue se defender. Eu não estou aqui, né, incentivando que os alunos saiam batendo nos outros, nada disso. Não é nada disso, né? Eu sei que tem que ter sim, uma responsabilidade, principalmente nas escolas, né, por parte das autoridades escolares, sim, né? Só que eu entendo que é irracional você ver lá, né, um menino apanhando e falando que tem que apanhar e só pode, né, o máximo que ele pode fazer é reclamar na diretoria que apanhou, né, que sofreu abuso de alguém. É claro que isso dificilmente vai funcionar, porque primeiro, o menino fica amedrontado. E esse incentivo de covardia o tempo inteiro, ensinar o menino que tem que ser covarde, que tem que ficar caladinho, que tem que aceitar o que o valentão faz, o que os valentões fazem, isso só agrava as coisas, gente. É a mesma coisa que você falar para o bandido o seguinte: olha, né, você quer me roubar? Pode me roubar, mas roube também as minhas roupas, roube as minhas cuecas, leve tudo, faça o que você quiser de mim também. É bônus, pode fazer. É isso que eles estão fazendo com a nossa sociedade, né? Deixando as pessoas cada vez mais frouxas. É como se uma pessoa estivesse armada e um bandido desarmado falar: passe tudo. Aí o que a pessoa tem que fazer? Né? Ele vai pegar a arma, vai entregar para o bandido desarmado, o bandido vai roubá-la e vai embora, tranquilamente, vai embora até assoviando. Não é verdade? A sociedade está assim. O que eu quero falar aqui da imbecilidade universitária? Olha, o Brasil é um país em que ele está cada vez mais se adaptando a este fenômeno. É um fenômeno, o imbecil coletivo, né? Que inclusive é uma obra aí do professor Olavo de Carvalho, uma obra que ele publicou ali no meados dos anos 90, que vendeu sua primeira edição todinha no primeiro dia, eu acho, né? Um best-seller, e que destruiu toda a falácia da classe acadêmica, né? Não só a falácia, mas
vamos dizer assim, toda aquela puxação de saco alheia, grupal, grotesca, que sempre existiu dentro do meio acadêmico brasileiro, né? Se você não faz parte da academia, você não é reconhecido, você não tem, né? Cadê o seu currículo? Cadê o seu currículo Lattes, né? Não, se você não tem currículo Lattes, então você não é você é um Zé Ninguém, você não precisa de reconhecimento, né? O brasileiro ama esses símbolos exteriores que lhes dão aí um certo grau de autoridade, né, de relevância. Qual que é o papel? Não estou falando do meio universitário agora não, estou falando do brasileiro comum. O que o brasileiro comum ama fazer quando quer pesquisar a respeito da vida de fulano, de ciclaninho? O que ele faz? Ele começa a procurar com quem que ele está andando, né? Qual que é a relevância que ele tem. Ele olha principalmente que as redes sociais. Eu vou entrar nas redes sociais, vou ver quantos seguidores ele tem, quantas curtidas ele tem nas fotos, né? Eu quero ver como é que ele é. Ah, se ele for muito paparicado, né? Aí então deve ser uma pessoa gentil, bondosa, amigável, prestativa. As qualidades de um indivíduo são vistas através dos símbolos exteriores que ele consegue passar. Isso tudo, gente, isso mostra que o brasileiro, até culturalmente, ele é o ser mais ignorante do planeta inteiro. Eu não tô usando uma figura de linguagem aqui, não tô criando uma hipérbole, não. De fato, o brasileiro é o povo mais ignorante do mundo todo. Ele raciocina dentro desses meios, desses moldes, né? Ah, quantos amigos ele tem? Ah, se não tem nenhum amigo, então que ele é um zero esquerdo, um ninguém, um nada, né? A imbecilidade acadêmica começa a partir do momento em que o governo diz o seguinte: ó, educação é um direito, tá? É um direito, você tem aí o direito à educação. Lindo, maravilhoso. Só que direito, o que é o direito? Nada mais é do que uma obrigação que um terceiro tem que ter para com você. É ou não é verdade? Nada adianta você falar assim: todas as crianças têm direito a comer. Ué, lindo, maravilhoso, mas alguém tem que dar comida para essas crianças. É ou não é verdade? E o que o governo faz quando fala que educação é um direito? Ele se coloca na posição de líder para aplicar uma educação da forma que ele prefere. E qual é a educação que ele nos vende? Essa educação que já se fracassou, assim, pelo menos meio século no Brasil. Pelo menos meio século. Já está mais do que provável que só emburreceu e não educou absolutamente ninguém. Por quê? Porque o próprio patrono da educação, ele próprio já não era intelectualizado. Vocês entendem o efeito, a reação em cadeia? Você coloca um sujeito incapaz para educar mais de 210 milhões de pessoas no país inteiro, de acordo com aquilo que ele pensa, que ele chamava de pedagogia do oprimido, né? O Paulo Freire fez isso. Quem que foi Paulo Freire, gente? O que ele fez? Por que a gente tem que se inspirar em Vygotsky, Emília Ferreira, né? Jean Piaget, todo esse povo que é maluco, todo esse povo que não conseguiu produzir nada, era uma vergonha internacional. Porque o Brasil abraçou? É muito simples, porque os comunistas quiseram. Eles quiseram isso. Mas aí o que acontece? A fala de comunismo, aí todo mundo fala assim: ah, isso é teoria da conspiração, menino. Você nem sabe do que você está falando. Isso daí é jogo de vaidade seu, você está inventando para deixar todo mundo maluco. Você mesmo pode perceber que a nossa cultura, ela está totalmente aí, ela foi criada para manipular os indivíduos, né, de seus campos aí comportamentais. Eu não estou mentindo. Você pega, por exemplo, uma criança, né? Você que é pai de um menino, de uma menina, quando, né, ele já atinge ali essa fase, esses 4, 5 anos de idade, qual que é a sua obrigação, né, para com ele? Colocá-lo na escola. Você coloca na escola, né? Daí, né, à medida que ele vai crescendo e tudo mais, você já percebeu que aquilo que você ensinou para ele parece que vai se perdendo de um certo modo? Ele vai ficando rebelde, né? Ele vai absorvendo alguns ideais esquerdistas, né, ou não é? Ele começa a falar do radicalismo ambiental, dos bichos. Lá para os seus 12, 13 anos de idade, ele fala que vegetarianismo é bacana, né? Que a Amazônia é o pulmão do mundo. E começa a falar de aquecimento global, protocolo de Kyoto. Começa a falar que os Estados Unidos são imperialistas malvadões. E começa a falar bem do Che Guevara. Né? Fala mal aí
começa a falar mal do Bolsonaro, começa a falar assim, o Bozo, né? O Bozo. E começa a falar que ama aprender sobre a União Soviética, né? Com as coisas todas, não que a União Soviética fez isso aqui para os trabalhadores e não sei o que lá, né? Trata Lenin como bonzinho, começa a tratar Getúlio Vargas também como um homem do povo, né? Tô mentindo? E daí o que acontece? Na adolescência o que ele faz? E começa a abraçar todas as causas, né? Vamos dizer, os radicalismos. Ele começa a abraçar todos os tipos de ativismos. Ativismo a favor dos animais, a favor das plantas, né? a favor do meio ambiente, né? A favor do clima. Não podemos destruir o clima porque o homem é malvadão, o homem é capitalista e produz muito combustível fóssil que está destruindo a atmosfera, etc e tal. Tô mentindo? Daí ele começa a achar que casamento gay é algo legítimo, que pode se equiparar sim a um casamento entre pessoas do sexo oposto, né? Não, que casamento gay também é tão legítimo quanto pessoas aí que fazem parte de um casal heterossexual. Não, que temos que fazer isso, abraçar todos os direitos. Ele vira uma mini cria da ONU, não é verdade? Seu filho vira um mini cria da ONU, um fantoche da ONU. E parece um mini ONU, falando de todos aqueles ideais, cheio de todo florido, todo pomposo. Por quê? Porque ele simplesmente foi moldado, né, aí, de seu campo, do seu subconsciente, que é a zona mais profunda do seu cérebro, né? E foi moldado ali. E essa zona é a mais difícil de você penetrar. Você que é pai, você que é mãe, você sabe do que eu estou falando. É difícil você segurar. Porque é impossível, na verdade, de certo modo. Porque todas essas coisas não acontecem só no meio acadêmico, não. O menino sai da escola, né, e tem ali suas 5, 6 horas de aula diárias, com aquela gama de professores, de materiais, né, de aulas ali, né, conversacionais, que o professor mais fala do que usa apostila. E sai da escola, o que ele faz? Ele vai assistir televisão. Aí ele liga a televisão, o que ele vê no jornal, por exemplo? Ele chega em casa, né, estuda de manhã, vai lá, liga na hora do almoço, o que ele vê? Ele vê o jornal falando mal de quem? De quem? Do Bolsonaro. Ah, Bolsonaro. Tô mentindo? Bolsonaro é isso, Bolsonaro fez aquilo. Só castigando um homem, não é verdade? E sempre ali passando pano para os regimes de esquerda. A mídia nunca fala, né? O que a mídia falou, por exemplo, que aconteceu na Venezuela há pelo menos 3 anos? Crise. Era uma crise na Venezuela, né? Só uma crise. Não falava, por exemplo, da ditadura socialista que foi implementada na Venezuela, né? Por Nicolás Maduro, né? Que na verdade nem começou com Maduro, começou com aquele cretino do Chaves. E daí foi só decaindo, ao ponto das pessoas terem que comer carne de cachorro na rua, a ponto das pessoas invadirem zoológico para comer carne dos animais, pessoas comendo lixo, né? Comendo carne podre do açougue. Você comprar um papel higiênico, meu amigo, você tinha que juntar um bolo de nota assim, desse tamanho. Eu não estou mentindo, não. Você pesquisa aí. Esse que é o efeito do socialismo. Mas no Brasil, o que eles fazem? Eles ensinam que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Vamos repartir, né? Vamos criar aqui um sistema econômico igualitário para todas as pessoas. Parece lindo, né? Eles falam que esquerda é amor, né? Ah, deve ser amor mesmo. Porque tudo que eles ensinam, né? Eles parecem que é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Vamos pregar aqui igualdade econômica, né? Agora, por quê? Porque a essas pessoas não é mostrada a realidade. Essas pessoas não sabem qual é a realidade em Cuba, em Venezuela, né? Na Guiné Equatorial, aqueles países, né, africanos que a gente sabe muito bem que são dominados por ditadores sanguinários que matam crianças, matam pais de família, mães de família, explodem centros comerciais, botam fogo nas pessoas. Algumas pessoas são até mesmo apedrejadas, são fuziladas. Por quê? Tudo para satisfazer a vontade de um vagabundo, de um líder, de um salafrário que usa as pessoas para se alçar ao poder e ficar eternamente no poder. Quanto tempo o Chaves ficou no poder? O Maduro ficou no poder. Fidel Castro. Quanto tempo eles ficaram no poder?
né? O Lula, quanto tempo ele quis ficar no poder? Cara, ele vai morrer pedindo isso. A vida dele é isso. Ele nunca trabalhou, nunca fez nada na vida. E vive de quê? De política. Por quê? Política é sinônimo de poder. Poder é capacidade de ser obedecido. Quanto mais poder, mais pessoas vão te obedecer. E foi isso que aconteceu no Brasil. Tem vídeo aí do Lula, senhor Lula, né? Dentro de seu próprio jatinho, falando: olha, qualquer coisa acontecer comigo, quem eu tenho por trás? A classe universitária. Eu tenho a CUT para me proteger. Como são os movimentos estudantis no Brasil? Acontece que quando eu falo dessas coisas, o que as pessoas falam? Ah, você é maluco, né? Nada disso tem a ver. Ah, não tem a ver não, meu amigo. Como que são os movimentos estudantis no Brasil? Como que terminam? São sempre pacíficos? Quais bandeiras que eles levantam? É sempre pregando o socialismo, sempre pregando isso. Todo mundo vestido de vermelho, né? Todo mundo vestidinho de vermelho, levantando bandeira vermelha. Todo mundo a favor das causas, aquelas causas mais, né, humanitárias, que eles dizem que são humanitárias, né? Não, a favor dos negros, a favor dos pobres, a favor dos animais, a favor da natureza, né? A favor das verbas para educação, né? É sempre assim, pedindo mais Estado, mais intervenção estatal, contra o capitalismo malvadão, né? Todo movimento estudantil é assim, porque são estudantes que foram manipulados pela esquerda. O comportamento deles foi transformado. É por isso que você, pai e mãe, chega num momento que você não consegue nem segurar seu filho mais. Quando você vai ver, ele já está apoiando a legalização das drogas, das mais leves até as mais pesadas. Não é ou não é verdade? E como eu falei, não é só o meio acadêmico, não. Porque o meio acadêmico ele já tem um rito de iniciação, uma seita que obriga o seu filho e sua filha a participar. Porque caso ele não participe, ele é cuspido para o resto da sua vida acadêmica. Qual rito? Qual iniciação que é essa? O trote. O trote. Se você não aceitar o trote, o que acontece com seu filho e sua filha? Ele fica taxado de retrógrado, de direitista, de coxinha, de fascista, de caretão, de bobão, pro resto da vida dele na universidade. E daí não consegue realizar atividades em grupo na escola mais, porque eles não sabem separar as coisas, né? Uma questão de opinião e como é que eu posso falar? Realização de atividades. Eles não sabem separar, né, o que seria, né, uma vida de opiniões e uma vida profissional, entre aspas. Eles não sabem dividir. E por isso que nós temos um país, né, que é dominado por pessoas incompetentes, imorais, insensíveis e revoltadas, estressadas, furiosas. Os jovens hoje são assim. Assim como eu falei, esse tipo de fator cultural ele não acontece só no meio acadêmico, não, mas ele é o principal. Porque é através do meio acadêmico que você desenvolve a sua linguagem, né? A sua percepção de mundo, da forma como as coisas são feitas, de onde vieram, por que as coisas funcionam assim, porque tem milhares de forças que funcionam sobre nós ao mesmo tempo. Agora pergunta se as pessoas conseguem separá-las, conseguem identificá-las, conseguem explicá-las. Não conseguem. É ou não é verdade? Você pergunta um jovem universitário hoje, fala assim, 7 vezes 8. Ah, não sei, né? Ele não foi capaz nem de decorar a tabuada, gente, né? Quem descobriu a América? Não, Cristóvão Colombo, eu sei, ok, Cristóvão Colombo. Agora me diz onde ele veio, né? Por que ele fez aquelas expedições? Você pode explicar? Quem foi Rui Barbosa? Quem foi... Quem eu posso falar aqui? Quem foi, sei lá, quem foi Mário Ferreira dos Santos? Né? Quem foi... Quem foi Napoleão Bonaparte? Explica. Quem foi Ranieri Mazzilli? Muita gente não sabe, né? Muitos historiadores aí nem sabem quem foi Ranieri Mazzilli. A gente tem uma educação assim, pessoas fracassadas. Pessoas que, além de fracassadas, elas recebem um aporte, todo um aporte, para que elas se posem de autoridade para cima de qualquer um. É o país dos bacharéis. É o país onde as pessoas, elas não precisam ser alguma coisa, mas precisam ter. Porque só assim elas podem ter um reconhecimento por parte da sociedade, etc, etc. Você liga o TikTok, o que acontece? O que você vê no TikTok? Mulheres mostrando a bunda, né? Umas querendo ter mais bunda do que a outra. Tá vendo aqui? O tamanho da minha bunda é muito maior do que a sua. Tenho mais peito.
Eu sei dançar melhor do que você. Aqui, ó, eu tenho mais visualizações do que você. O brasileiro hoje, ele se vende para essas máquinas, né, de criar fama. YouTube é uma máquina de criar fama, né? Mas o que o YouTube está produzindo hoje? Só idiotas. Dificilmente você vê pessoas com um raciocínio lógico acima do normal mesmo, poder de raciocínio lógico, um QI acima do normal. Dificilmente. Porque o QI médio do brasileiro está só decaindo, ó, de ano em ano. Qualquer pesquisa vocês vão ver isso. E pior do que isso, e o índice de desenvolvimento humano, o IDH do brasileiro, só caindo. Por quê? Porque o brasileiro já aprendeu que ele não precisa ser alguém, ele precisa ter. Por isso que a gente vê aí esses funkeirinhos, esses adultinhos que se dizem inteligentes demais, morando em favela, não tem nem onde morar, mas compra o carrão do ano, né? Compra as maiores joias, adora andar com o corretão de ouro no peito, um relógio no peito, as roupas mais caras, os sapatos mais caros, os perfumes mais caros, mas no bolso mesmo não tem nada. A vida dele é uma miséria, vive com dívida, vive devendo os outros, mas a vida dele se resume aqui, a trabalhar para sustentar o seu final de semana, churrascão, né? Sair com os amigos, gastar não sei quantos litros de gasolina para sair com os amigos e fazer farra e fazer festa. Essa é a mentalidade do brasileiro comum que foi traduzida de uma forma animalesca. Chegou a esse estado, né? O brasileiro hoje só raciocina diante dessas vontades primárias de um cachorro, meu Deus do céu, de um cachorro. Um cachorro vive assim, vive para meter, dormir, beber e se divertir. O cachorro ama se divertir e já acorda doido, né? Joga a bolinha para mim, joga o osso para mim. O brasileiro vive assim e só vive para essas quatro coisas. E daí, é por isso que nosso país ele é o mais miserável, mais burro e mais assassino de todo o planeta. Não é uma hipérbole. Ele é sim o mais miserável, o mais burro e mais assassino de todo o planeta. Miserável, gente, eu não digo em questão econômica apenas não, tá? Porque se você olhar as riquezas minerais do Brasil, qualquer idiota sabe que o Brasil ele é rico, né, em recursos minerais. Isso é verdade, isso é fato. Não só em recursos minerais, mas para fazer qualquer tipo de plantio que você quiser. Qualquer um. Em qualquer lugar do país é favorável para você fazer grandes plantações, para você exportar e não viver, né, viver sendo colônia de ditadores, assim como é a China. O Brasil ele é subserviente à China até hoje, uma coisa que ele não deveria ser. Nós não dependemos da China, é a China que depende da gente, né? Nós poderíamos formar a melhor economia deste mundo assim disparadamente. Nós poderíamos ser o primeiro lugar do mundo, até mesmo em tecnologias. Mas por que nós não fazemos isso? Porque nós temos uma nação emburrecida para satisfazer aí os vagabundos que fazem parte da velha política. É por isso que nós estamos ideologizados, né? Que eles falam, não, você foi ideologizado. É muito mais do que isso, meu amigo. Quando eu falo que não é só no meio acadêmico, é verdade. Você pega uma criança e acabou de vir ao mundo. A criança é um ser curioso, né? Aí já sai da escola, vê ali ideais de esquerda. Liga a televisão, vê ideais de esquerda. Olha para o outdoor no meio da rua, ideais de esquerda. Vê as propagandas, ideais de esquerda. Né? Vai ver Netflix, ideais de esquerda. Vai ver um filme, ideais de esquerda. Vai ver um desenho, ideais de esquerda. Vai conversar, vai ver nas redes sociais, ideais de esquerda. Né? E vai lá procurar sobre o mundo, o universo artístico. Aí vê lá os artistas tudo fazendo militância contra o Bolsonaro, a favor da esquerda, etc, etc. Ele respira o marxismo. Ele respira a luta de classes. Ele vê preconceito em tudo. Ele é dinâmico. Ele é escravo do sistema. Você está me entendendo? Agora, imagine só, você tem um filho que é assim e você também é assim. O que vai acontecer? Você tem a obrigação de sair desta matrix. E é por isso que eu vou sugerir aqui que você assista um documentário. Um documentário muito bem feito, que não vai te deixar enjoado, meu amigo. Não vai te deixar enjoado. Esse vídeo aqui já está com quase 25 minutos. Mas eu tenho certeza que você vai amar este documentário. O nome dele é O Preço da Ignorância, produzido pelo Brasil Paralelo.
Brasil Paralelo está fazendo um trabalho fundamental aqui no YouTube, mas eu acredito que a direita precisa fazer mais coisas. Ah, o Brasil Paralelo não é de direita. Calma lá, né, minha gente? É de direita. Mas a gente precisa ajudar a direita a fazer mais coisa, a dar suporte a esse trabalho e produzir mais canais que façam documentários falando de todo o jogo, o espectro político, cultural, como que funciona a esquerda, né? A esquerda veio para destruir, meu amigo. E você tem a obrigação de sair dessa Matrix, porque caso você não saia, infelizmente, toda a sua geração vai estar perdida. Eu espero que você acompanhe este vídeo e é isso daí, meu. Muito obrigado a você e até a próxima.